Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez nos reunimos para este nosso programa semanal. Hoje nós temos a graça de recebermos aqui no nosso encontro, no nosso podcast, nesse dia de catequese, o Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, padre, sua Deus bênção. abençoe. Bom, meu nome é Rafael, tenho 27 anos, eu sou advogado e professor, sou paroquiano. Eu sirvo mais lá na Capela São João Batista, mas com muita alegria recebi o convite aqui do padre para a gente estar gravando aqui esse podcast e espero poder contribuir e espero que vocês também gostem do que a gente pode trazer dessa catequese, dessa reflexão que a gente vai fazer nesse dia. Muito bem, Rafael. Então, qual que é o tema proposto para hoje aí? Hoje a gente vai falar sobre a veneração aos santos. Então Muito vamos bem. trazer um pouco o que a igreja nos diz a respeito dos santos, quem foram os santos, por que a gente venera, por que nós rezamos e pedimos a intercessão deles. E vamos trazer também algumas objeções que a gente vê que assim, nós não devemos pedir intercessão aos santos. Então a gente vai primeiro explicar o que é a veneração aos santos, explicar sobre a intercessão, falar sobre a comunhão dos santos e depois a gente vai trazer algumas objeções que trazem a respeito dessa veneração. Vou começar aqui citando o Catecismo, parágrafo 956, falando sobre a intercessão dos santos. Aqui, 955, melhor. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo, de maneira alguma é interrompida. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, se vê fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. Isso é aquela parte que a gente vê no credo, que é assim, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Então a gente entende que aquelas pessoas que estão na amizade com Deus, que já foram salvas, que alcançaram o céu, elas têm essa comunhão conosco, que nós somos a igreja militante. Então são as três igrejas, a igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante. A igreja militante somos nós, que ainda estamos lutando pela nossa salvação. Nós temos a igreja padecente, que são aqueles que estão no purgatório, que já conseguiram salvar-se, mas ainda precisam das nossas orações para alcançar a eterna glória. E nós temos os santos, que estão na igreja triunfante, ou seja, aqueles que já triunfaram na batalha, aqueles que já alcançaram a salvação, que já estão no céu, que a gente conhece o nome de muitos, mas existem muitos que a gente nem sabe o nome, que são aqueles que já estão na amizade de Deus. Então, quando a gente pensa, por exemplo, São Sebastião, São João Batista, Santa Teresinha, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a gente podia citar um monte de santos, são essas pessoas, esses modelos daqueles que alcançaram a vida eterna, que alcançaram a vida de santidade, ou seja, que seguiram, se aproximaram daquilo que o próprio Cristo nos passou. Então, assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eles tinham um amor tão profundo por Deus que se assemelharam a Ele de tal forma que, por conta do seu amor, por conta do seu testemunho, do seu exemplo de vida, traziam mais e mais almas para isso. Então, sempre que a gente lembra de um santo, a gente lembra alguém que foi um outro Cristo, que se assemelhou com um amor tão perfeito, um amor que trazia a mensagem de vida eterna, que convidava a conversão e que trazia os outros para mais próximo de Cristo, mais próximo da igreja. E aqui no parágrafo 956, fala sobre essa intercessão, ou seja, que a gente pode ter essa comunicação, essa comunhão com aqueles que estão no céu. Aqui, o 956 do Catecismo. A intercessão dos santos, pelo fato dos habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Uma coisa interessante, padre, é que a gente nunca vai conseguir ser salvo sozinho. Até próprio aqui na Terra a gente vai precisar, seja do padre para poder confessar, seja para poder receber os sacramentos, comunhão, unção dos enfermos. E, hora nenhuma, a gente deveria deixar de recorrer àqueles que já alcançaram. Então, quem mais solícito, quem mais propício recorrer àqueles que já estão no céu, para nos ajudarmos a chegar no céu também, não é não, padre? A gente, quando fala de santidade, a etimologia da palavra sec, separado, né? Aquele que foi separado por Deus. Então, o santo é alguém que foi separado por Deus. Nós falamos da comunhão dos santos, é toda a igreja, não é? Todos os batizados, eles fazem parte do povo santo de Deus, não é? E a gente tem, por exemplo, São Paulo, quando escreve suas cartas, ele escreve a carta e fala aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, aos santos, quer dizer, aos irmãos separados, aos irmãos que
batizados. Depois, nem que no meio da carta ele desce a lenha em cima deles, falando dos pecados deles. Né? Quer dizer, Que nem os santos faziam. quer dizer, existe uma santidade no sentido mesmo que nós somos, nós somos santos não no sentido moral, porque moralmente nós não somos porque pecamos, caímos, mas aqueles santos que alcançam, aqueles santos que alcançam o céu, não é? Os que recebem a palma da vitória, não, a coroa da vitória, nós os chamamos santos e eles intercedem. Né? Interceder significa está entre. Né? Então, como se você falar, padre, reza por mim, o que você está falando para mim? Intercede por mim. Coloque-se entre uma causa que está acontecendo comigo, entre eu, essa pessoa que está pedindo, e Deus. Então, intercede. E a intercessão existe em todas as igrejas. Então, você pede a intercessão para, sei lá, um protestante. Ele pede intercessão para o pastor, pede intercessão para alguém. Olha, vamos aqui, vamos interceder pela nossa irmã que está doente, etc, etc. Isso é intercessão. Para nós, aqueles que já foram e que estão junto de Deus, igual você acabou de ler aí no catecismo, eles têm maior influência, digamos assim, porque eles estão lá diante de Deus, diante do trono de Deus. São nossos amigos. A gente poderia perguntar, mas por que eu não posso pedir diretamente para Deus se eu posso falar nas minhas orações? Então, a gente pode dizer, porque Deus é amor, não é? E o amor não quer amar sozinho. Deus quer distribuir os prêmios, né? Deus quer distribuir as graças. E a gente pode entender que a intercessão, por mais que a gente peça a intercessão do santo, a oração é para Deus. A gente não pede para o santo que o santo tem aquele poder por ele próprio. Então, por exemplo, eu estou aqui com... Depois eu vou citar algumas coisas aqui do Catecismo de São Pio X. Se eu rezo pedir intercessão de São Pio X, eu não estou pedindo São Pio X, realize a minha oração, faça-se o que eu estou pedindo. Não, porque São Pio X vai pedir diretamente para Deus. Ou seja, a oração de intercessão aos santos é uma oração que vai até Deus. A diferença é que a gente pede ajuda. Sim. Então, a nossa oração vai direto a Deus. Um exemplo que eu lembro que, tipo assim, o meu catequista, quando eu era criança, me citou esse exemplo e fixou na mente. É tipo quando você é criança e você quer brincar na praça, sua mãe não deixa. Aí chega assim, não, vai lá pedir pra minha mãe, porque se você pedir, minha mãe deixa. Isso é uma intercessão. Então, tipo assim, não, eu tô de castigo, vai pedir pra minha mãe. Ou seja, a pessoa lá que a mãe confia, sim, que ela sabe, vamos dizer assim, da virtude, da dignidade. Então, se você pedir, vai ajudar. Então, isso é uma intercessão. A gente pede a quem? A Deus. Só que nós temos os santos que nos ajudam. E esses santos que já estão no céu, que já gozam da eterna felicidade, da eterna salvação, eles intercedem por nós. Ou seja, a gente não direciona a oração para o próprio santo porque é ele que realiza, mas sim a gente pede que o santo nos rogue a Deus. Ele se põe entre, não é? Por isso é o intercessor. Agora, interessante que quando nós falamos também desses santos que estão lá no céu, dos que estão no paraíso, eles estão na glória, não é? Então, estão na glória. A gente celebra depois, em novembro, dia 1º de novembro, a festa de todos os santos. Então, a gente pensa assim, não só os santos canonizados, reconhecidos pela igreja, mas há uma multidão, como diz o livro do Apocalipse, incontável, que está diante do trono do Cordeiro. Esta multidão incontável que está diante do trono e do Cordeiro são todos aqueles que passaram ou para o purgatório e foram para o céu, né, para a glória, resgatados do purgatório, ou foram diretamente para o céu. Nós, aqui na Terra, não é, como igreja militante, nós temos esse desejo, né, lutamos, né, todos os dias na busca da santidade, que a Bíblia diz o quê? Sede santos. Que se você perguntar assim, quem quer ser santo, muitas pessoas pensam assim no sentido pejorativo. Né? O santinho, só quer ser a santinha, só quer ser isso, só quer ser... Mas é lógico que a pessoa tem que querer ser santo. Né? É uma santa ambição querer ir para o céu. Né? E todos aqueles que vão para o céu, aquele que Jesus fala em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados são. Quer dizer, o que é um bem-aventurado? Um beato. É aquele que é o feliz, que recebeu a felicidade eterna. Quer dizer, Jesus fala, bem-aventurados são. Então, aquela pessoa que viveu as bem-aventuranças, que são todas as bem-aventuranças, são todas aquelas que o próprio Jesus viveu. Não é? São todas as condições que o próprio Jesus viveu. Desenvolve isso na sua convivência, no seu dia a dia. Essa pessoa,
ela está caminhando com toda certeza rumo ao céu, não é? Quando a igreja abre um processo de canonização de alguém, eles olham ali principalmente os 10 últimos anos daquela pessoa, né? Porque ela pode ter sido aquela pessoa pode ter sido um grande pecador na vida, não é? Santo Inácio antes da conversão, Francisco de Assis antes da conversão, Santo Agostinho antes da conversão. Então a igreja olha os 10 últimos anos de vida e coloca ali as chamadas virtudes heróicas. E a primeira coisa que pensa é: essa pessoa viveu as virtudes heróicas ou de uma maneira heróica. Que virtudes são essas, né? A fortaleza, a caridade, não é? O ânimo na fé. Então, já é um pré-requisito até para abrir o processo. Senão, nem abre o processo de canonização daquela pessoa. Mas a gente pensa assim, hoje, na igreja, nós temos essa multidão de santos, não é? Todos os santos, mas, infelizmente, a gente tem a outra parte, não é? Que são aqueles que questionam isso, não é? Uhum. E, assim, uma coisa que a gente tem que entender é que o santo ele não é santo por mérito próprio. Todo santo é santo pela graça de Deus. Ou seja, a gente coloca o santo, quando a gente declara que alguém é santo, a gente declara que essa pessoa, com o auxílio divino, conseguiu a santidade. Até porque a gente acreditar que a gente consegue ser santo pelas nossas próprias forças inclusive, Bobagem, uma né? heresia já condenada pela igreja há muito tempo, É. que é pelagianismo, que a gente consegue salvar-se pelos nossos próprios méritos. Ou seja, nós não conseguimos ser bons, ser santos pelos nossos próprios méritos. Tudo que nós temos de bom vem da graça de Deus. Então, quando a gente declara um santo, a gente declara, primeiramente, a gente louva primeiramente a Deus. Tanto é que aqui no Catecismo de São Pio X, né, que eu falei que eu ia citar, ele fala, por exemplo, aqui, a respeito da festa de todos os santos. Qual que é a razão que instituiu a festa de todos os santos? Primeiro, para louvar a Deus e lhe dar graça por ter santificado os seus servos na terra e por os ter coroado de glória no céu. Então, basicamente, o santo é santo porque Deus concedeu essa graça. Então, Deus, ele chama o santo. E uma coisa interessante é que todos nós temos o potencial de ser santos. Né? Se a gente for colocar naquela questão da filosofia, né? A potência, né? Que às vezes fala assim, da potência. Em potência, todos somos. Todo batizado, em potência, todo batizado é um santo. Quando Deus nos olha, ele nos olha o nosso potencial. Ou seja, sim. ele olha, por exemplo, aquela pessoa será um santo padre, será uma santa religiosa, será um santo casado, será um santo leigo. E o próprio, os próprios tentadores, o demônio, ele também consegue perceber qual que é a nossa potencialidade. Por conta disso, ele nos peca para que nós afastemos. Porque quando nós estamos junto com Deus, mais almas nós tiraremos do inferno. Então, por conta do nosso testemunho, por conta da nossa potência, então a gente tem que buscar sempre a potência. Senhor, o que quer de mim? O próprio que Santa Teresinha dizia, assim, eu quero aquilo que o Senhor quer de mim. Então, acreditar na potência da nossa vocação. Isso mesmo. Então, você como jovem, sei lá, na faculdade, um grupo de amigos, você também como alguém que lê, você já viu em algum momento alguém questionar a intercessão dos santos? Já, mas eu não preciso de santo para rezar. Eu posso rezar diretamente para Deus. Eu falo assim, nossa, gente, que alecrim dourado, né? Que é o favorito de Deus. E eu falo assim, não, eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu falo assim, mas eu te pergunto, aí eu faço a pergunta para a pessoa. Você já pediu pro pastor rezar para você? Aí eu falo assim, já. Então, criatura, isso é intercessão. Não, mas é que o pastor tá vivo. A gente fala assim que não pode rezar aos mortos, que a gente está invocando mortos. Não, Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura que está no céu nem na terra e por aí vai. Então, a igreja, ela é muito, vamos dizer assim, atacada pela intercessão aos santos. Seja pelos protestantes, ou seja pelo próprio mundo, que não acredita que a santidade seja possível. O santo não fez um milagre, né? Ele foi invocado, né, a sua intercessão, foi invocada a sua intercessão e, diante de Deus, ele pediu aquele milagre para aquela pessoa, aquela graça para aquela pessoa. Mas nós temos na igreja, é importante a gente entender que quando a pessoa geralmente nos chama assim de idólatras por causa das imagens, mas não só idólatras por causa das imagens, mas também por causa da nossa fé nos santos. O que está por trás disso é uma teologia, não é? A teologia de que a pessoa não teve o juízo particular, portanto, só vai ter o juízo final. Então, o protestante, para ele, o céu está vazio, não é? Então, ninguém morreu e foi para o céu.
Não é como nós que acreditamos e a nossa fé católica baseada na Bíblia, não é? Baseada na Sagrada Escritura. O próprio Jesus diz para o ladrão arrependido, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é? Ele conta a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão, não é? Que lá, pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do meu dedo, porque eu estou aqui neste lugar, sofrendo tormentos. E aí Abraão diz, há um grande abismo entre nós e vocês aí, porque mesmo que alguém quisesse passar daí para cá não podia, nem daqui para lá não pode. Então, essa parábola foi contada pelo próprio Jesus e não é uma parábola para depois, não é para o fim dos tempos, é para o momento presente. Seria forçação de barra dizer que Jesus estava contando apenas uma comparação, né? É forçar a barra, né? E a gente entende que depois que nós tivemos o sacrifício salvífico da cruz, rasgou-se o véu do templo, ou seja, essa comunicação entre você, não, tá todo mundo na mansão dos mortos ainda, tá todo mundo dormindo, né? Que o povo fala assim, na dormição. Então, quando o próprio Jesus fala assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele já estava assim, ó, o céu já está acessível a vocês. Claro. Então a gente já pode chegar a Bíblia diz, né? Primeiro entrou Cristo como primícia dos que morreram, em seguida, não é? Os que pertenceram a Cristo por ocasião de sua vinda, e assim a gente acabou de celebrar a festa da Assunção de Maria, não é? Hoje celebra a festa de Maria Rainha, né? Que é coroada como Rainha do céu e da terra, como um protótipo daqueles todos que vão ser coroados com a salvação. A gente precisa entender que quando vem agora, mistura também, né, a questão das imagens, e vira como é que eu vou falar? Vira uma salada, não é? De confusão, porque acham que porque eles estão lá pedindo para aquela imagem, eles estão lá pedindo para aquela estátua, que aquela estátua salve, que aquela estátua tire do inferno aquela pessoa, que aquela estátua cure aquela doença. Então, a imagem, digamos, de um ignorante, de uma pessoa ignorante no sentido assim, daquele que ignora a nossa fé, que está fora da nossa igreja, da nossa comunhão, é muito confusa. Mesmo vindo, às vezes, para uma missa de sétimo dia, para um casamento, para alguma coisa, eles vêm com receio e outros são proibidos, inclusive, de entrarem. Né? Eu tive uma amiga religiosa, né, freira, muito católica, colega de grupo de jovens, e depois entrou no convento e foi criada pela avó dela, mas a mãe estava sempre ali presente, todos os dias ia lá, ajudava, etc., mas só porque, desde pequenininha, pelo fato da avó ser católica, ela gostava da igreja católica, a mãe de uma igreja protestante muito, muito radical, então ela preferiu ficar com a avó e acompanhar a avó para a igreja. Enfim, cresceu, fomos no mesmo grupo, ela entrou para o convento, eu entrei para o seminário, e no dia da profissão religiosa dela, no dia que ela foi para ser freira, não é? Digamos assim, fazer os votos, a mãe dela, mãe biológica dela, foi proibida pela igreja de ir na igreja católica, porque lá era o lugar de idolatria, então ela não pôde, não é? E ela desobedeceu. A mãe desobedeceu, falou, não, eu vou, é o dia, né? É como se fosse o casamento da minha filha, como é que eu não vou? E depois ela foi expulsa da igreja. Ela foi expulsa da igreja e os outros irmãos da igreja foram proibidos de conversarem com ela na rua, de trocar conversa com ela. Para você ter noção, isso foi agora, isso tem o quê? 10, 15 anos, não é? Existe isso. Isso é uma coisa assim, que traz para nós uma preocupação, que muitas vezes pessoas saem da igreja, dizem que são católicos, mas que na verdade nunca foram, porque nunca aprofundaram. Quando eu era católico, eu era idoso. Eu adorava Nossa Senhora, agora eu não adoro mais. Conheci a verdade, agora a verdade me libertou, né? Que é o jargão. Agora, é importante separar uma coisa da outra. Vamos lá. Creio na comunhão dos santos, uma única igreja em 3 estados, não é? A igreja militante, padecente, triunfante. Então, os padecentes no purgatório, os militantes somos nós, os triunfantes, os que estão na glória eterna. E os que estão na glória eterna nós os chamamos santos. Lá em Êxodo, há uma proibição de fazer imagens. Então,
Tá, já esclarecida a questão dos santos, concordamos que os santos estão no céu, tá, tudo bem. E aqui a gente está falando para católico e para os que não são católicos pensarem, refletirem e, se quiserem, aprofundarem no assunto. Uhum. É bom a gente distinguir o que é adoração do que a gente entende por veneração. Então, porque vamos... É justamente isso que eu queria abordar agora. Uhum. Por exemplo, estamos de acordo que os santos existem, estão lá no céu, intercedem por nós. Uhum. Mas, o que são as imagens, para não haver nenhum tipo de controvérsia, não é? Quando há a proibição no livro do Êxodo de fazer imagens, porque o povo de Deus viveu 400 anos no meio da idolatria do Egito. E essas religiões, esses povos antigos, né, persas, os povos mesopotâmicos, os romanos, os gregos, os egípcios, os povos antigos, todos eles eram politeístas. Então eles adoravam, e essas adorações não eram adorações a Deus, era a ídolos. Então uma cobra era um ídolo, não é? O sol, um ídolo, é um deus, é uma divindade. Os astecas, os maias, então as duas grandes pirâmides que tem lá, né? Lá quando se visita as ruínas, quais são as pirâmides que tem lá? Uma ao Sol e uma menor à Lua. Quer dizer, a idolatria a fenômenos da natureza, a forças da natureza. Ou até a própria objeto. A gente pode lembrar um pouco do o povo israelita no deserto, né? Quando eles construíram o bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Eles adoravam aquele objeto. Isso. Aquela realidade visível. Não então era uma coisa invisível. Então é preciso distinguir isso. Depois, porque Deus queria cortar o mal pela raiz. Né? Não farás para ti. Por quê? Porque se você faz, você não tem ainda clareza, revelação divina o suficiente para distinguir o que é um ídolo do que não é um ídolo. Então, é bom a gente trazer a diferença de o que é um ídolo e o que é um ícone. O ícone é aquele que te leva a refletir sobre algo. Então, se eu olho para essa imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela é um ícone. Por quê? Porque ela me leva, porque ela me faz ver, enxergar para além da imagem e contemplar o sobrenatural. O ídolo se eu disser que essa xícara é um Deus, então ela não é um ícone para mim. Se essa xícara é um Deus, eu chego aqui, começo a rezar, a adorar e dizer que aqui está o meu Deus. Então, aqui é um ídolo. E aí a gente tem as palavras que todo católico deveria aprender, não é? O que é idolatria, o que é latria, não é? E o que é dulia, essas palavrinhas aí que a gente precisa aprender, não é? Então, a latria é adoração. Então, você presta um culto de latria. Então, nós adoramos somente a Deus. Somente a Deus. Aí o Santíssimo Sacramento que a gente adora é porque é Deus, não é? É Nosso Senhor presente no altar, no Santíssimo Sacramento. Então, é Deus. Então, a latria é um culto de adoração. Por isso que quando você coloca junto a palavra idolatria, porque você está adorando um ídolo. Agora, quando você está fazendo uma latria a Deus, é uma adoração lícita, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Depois vem a outra palavra que distingue a palavra latria, que é a palavra dulia, que distingue adoração, e dulia é veneração, é admiração. Então, você tem o que nós chamamos culto de dulia aos santos, São Sebastião, Santa Teresinha, Santa Rita de Cássia. Então, a dulia é uma admiração que eu tenho pelas virtudes daquela pessoa, e pelo fato de ela estar no céu, eu posso não só ter a admiração, como também a intercessão. Depois temos a protodulia.
Que é de São José. A protodulia é própria para São José. Não é proto, que significa primeiro. Então, o primeiro a ser venerado, o primeiro a ser admirado é São José, não pelos méritos de São José, mas pelos méritos de Cristo e de Deus em São José. Não é? Então, ninguém nessa terra foi chamado de pai pelo próprio Deus, a não ser São José. Então, dulia aos santos, protodulia a São José, e temos a hiperdulia, que é para Nossa Senhora. Que é para Nossa Senhora. Quer dizer, é uma arquidulia, é uma veneração acima de todos os santos que nós devemos a ela. Veja, não é idolatria, não é latria a Maria, também não é dulia, não é protodulia, é uma hiperdulia, uma hiperadmiração, não é, que nós temos por ela. Então, ela é, depois da Santíssima Trindade, aquela por quem os anjos passam e fazem reverência. Inclusive, umas objeções que eles falam assim, mas quem que é Maria diante de Deus? Muitas vezes a gente fala assim, quem que é Maria diante de Deus? Eu falo assim, realmente, diante de Deus, Maria é nada. Mas quem é você diante de Maria? Então, pare de querer olhar Maria sobre os olhos do Criador. Olhe você daqui das criaturas mundanas. Quem é você diante de Maria? E uma coisa interessante é porque eles não conseguem entender essa diferença de adoração de ídolos com veneração de ícones. O próprio povo judeu tinha veneração de ícones. Se a gente for pegar a própria Arca da Aliança não era Deus. Tinha os objetos, tinha a tábua dos 10 mandamentos, tinha o cajado do profeta Arão. Então, aquilo não era Deus, mas eles veneravam e traziam aquilo na memória. Não porque aquilo era Deus, mas eles veneravam também. O próprio templo de Salomão era todo adornado. Inclusive, em Êxodo 25, fala assim, farás imagem de 2 querubins. Então, ele é todo adornado com imagens, com ícones, e em momento nenhum aquele povo idolatrava. Se alguém idolatra, por exemplo, uma imagem, a gente pega uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, a pessoa acredita que Nossa Senhora está naquela imagem, e que é aquela imagem que causa, vamos dizer assim, o pedido, aí a gente entende que, assim, idolatria, a pessoa tem que entender que, na verdade, ela está cometendo um pecado. Está cometendo um pecado. Lá fala em Êxodo 20, versículo 4, sobre o não farás para ti. Ele diz lá em Êxodo 25, para fazer os querubins que adornavam a Arca da Aliança, não é isso? Depois, ele vai dizer também, lá em Números, para fazer a serpente de bronze, para aqueles que foram mordidos, né, pelas serpentes no deserto, manda Moisés fazer a serpente de bronze e ostentar, não é, erguer essa serpente para que as pessoas pudessem ser curadas. Ele manda adornar o templo de Jerusalém, está em 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 a 35, está no capítulo 7, versículo 29, ele manda adornar o templo de Jerusalém com imagens de querubins, palmas, plantas, de várias coisas que são criadas, né, de várias criaturas. Mas isso é adorno, não era para ser venerado, nem para ser nada, eram adornos. Então essa questão das imagens, os próprios, se você vai numa igreja uma igreja reformada, por exemplo, na igreja anglicana, por exemplo, ainda bem adornada. Todas elas estão adornadas de imagens, mesmo porque eles tomaram as igrejas da gente, né? Mas eles fez primeiro. Eles foram lá e tomaram, né? Henrique VIII decretou que a religião do Estado seria a dele, ele seria o chefe, e as igrejas, conventos e catedrais e mosteiros, então todos adornados, ele não tirou nenhum. Não é? Os anglicanos continuam, né? Essa parte aí houve sempre, desde o começo da igreja, os cristãos faziam nas catacumbas rabiscos, né, até hoje. Você visita as catacumbas de Roma, tem lá uma imagem do bom pastor. Eles faziam de uma maneira bem rudimentar imagens para lembrar, para marcar o local onde aquele Marte estava, para marcar o local onde estava o corpo daquela pessoa que foi martirizada. E depois houve umas pessoas, mesmo dentro da igreja, que fizeram questionamentos, que chamados iconoclastas. Então, os iconoclastas, eles questionavam, falavam, não, mas não pode, isso é idolatria, etc, etc. Isso já está respondido, já tem vários séculos. E no Concílio de Nicéia,
Concílio de Nicéia em 787, se minha memória não estiver falhando. O primeiro concílio? Não, já era o sétimo Concílio de Nicéia. Foi estabelecido foi discutido e fechou a questão das imagens. Não é? Então, distinguir. Um ídolo é algo que você chega e para nele. Não é? Quer dizer, ele não te leva para lugar nenhum, porque ele é a própria divindade. Isso é ídolo. Isso pode ser uma imagem, isso pode ser, o ídolo pode ser uma pessoa, tem a auto-idolatria, que tem gente que se acha Deus. Isso aqui também, ó, muita gente pode idolatra ser um isso ídolo, daqui, ó. pode ser um ídolo. Passa horas e horas tudo olhando onde você chega e para e fica, ali é a sua idolatria. Agora, o ícone é uma porta que se abre. Né? Eu olho para aquela imagem de Nossa Senhora, então não fico nela, mas aquela porta se abre para uma dimensão muito maior, não é? E penso, Nossa Senhora, né, a Virgem Santíssima, essa que está no céu, não é? Conta-se que São Bernardo, que era muito devoto da Virgem Maria, passava na frente de uma imagem de Nossa Senhora, todo dia ele falava Ave Maria, não é? Quer dizer, ave quer dizer salve, não é? Um olá, não é? Nos tempos de hoje. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. Só isso que ele dizia diante daquela imagem todo dia. Até que um dia a imagem tomou forma e abriu a boca, e a imagem falou Ave Bernardo, não é? Por quê? Porque a fé nossa, ela é tal que nos conduz para coisas futuras, para coisas grandes, e o futuro é o céu, o grande é o céu, não é? Grandioso é Deus, a glória de Deus tem que ser manifestada. Qualquer um de nós que transforma, não é, a glória dos santos em algo maior do que a glória de Deus, está pecando. Não é? Então, os santos nos conduzem a Deus, nos levam a Deus. O católico ele pode se ajoelhar diante de uma imagem sem nenhum tipo de tabu, sem nenhum tipo de... não, eu estou fazendo aqui. Ele pode e deve oferecer uma flor, acender uma vela, fazer uma peregrinação, ter aquela imagem na camiseta, ter aquela imagem na casa, na parede, sabe? Por quê? Porque ele sabe, a partir do momento em que chega diante daquela imagem ou daquele ícone, ele pode chegar diante do próprio Deus. Então, e ele entende, o católico amadurecido, ele entende que se ele reza diante de uma imagem, a divindade, ele não está adorando aquela imagem, até porque aquilo não é um ídolo. Quando você reza diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e faz um pedido à Nossa Senhora Aparecida, está direcionando a sua oração à Nossa Senhora Aparecida aqui. Nossa Senhora está no céu. Então, não é uma adoração a um ídolo. Então, vamos trazer essa diferença, né, de ícones e ídolos. Isso Nós mesmo. veneramos ícones. Eu gostaria de encerrar dando um conselho também, não é, para as pessoas. Assim, primeiro conselho é que você estude. Que você estude. Escute pessoas que realmente estudaram, né, que têm aprofundamento. Outro conselho que eu te dou, pare de dar ouvidos a pessoas ignorantes, que pegam trechos da Bíblia de maneira isolada. Pare de ficar se deixando ser influenciado por tantas mentiras, por tantas bobagens que estão por aí. Olha, gente, mentira tem perna curta, a nossa igreja tem 2000 anos. Então, se você quer trocar aquilo que é uma verdade de uma igreja que já está com o chão batido, né, de tantos que vieram antes de nós e pisaram nessa verdade, nesse chão onde os mártires derramaram sangue por um atalho, não é? Então, vamos parar com isso. Um outro conselho que eu dou já é para os católicos que vão à missa, não é? Os católicos que vão à missa. Sempre, quando você receber a comunhão, não é incomum, muitas vezes, a gente vê a pessoa terminar de receber a comunhão e ir para diante de uma imagem. Isso aí também já é uma outra coisa que a gente precisa corrigir, não é? Aquela imagem está ali para nos levar à comunhão, não é? A imagem é um sacramental e todo sacramental deve nos levar ao sacramento.
principalmente o sacramento da confissão e da Eucaristia. Então, se você acabou de comungar, vai para diante da imagem de São Sebastião, vai para diante da imagem de Nossa Senhora, eles ficam muito constrangidos lá no céu. Por quê? Porque você acabou de receber Jesus, o Senhor. Então, eles quiseram te trazer até Jesus, te atrair até Jesus. Você acaba de receber a comunhão, então vai fazer o seu momento com ele, com o hóspede, né? Com o doce hóspede da sua Tipo alma. aquela pessoa que acaba de comungar, seja lá, seja o padre, seja o ministro, ela sai pro lado, olha pro altar, com uma imagem, faz o sinal da cruz, tipo assim, poxa, Jesus está dentro de você. A gente já entraria em outro podcast aqui para falar sobre isso, né? Mas é verdade. A pessoa, ela, depois que comunga, ela não precisa fazer nenhum gesto, nem sinal da cruz, nem reverência, nada, porque o Cristo está dentro dela, né? Ela acabou de receber o Todo-Poderoso, não é? Aquilo que é o tudo da nossa vida com letra maiúscula, né? O amor da nossa vida. Então, nós não precisamos fazer mais nada. Mas eu quero, né? A gente vai encerrando agora, e eu quero pedir a bênção de Deus, principalmente para aquelas pessoas que tiveram paciência ou estão tendo paciência em nos escutar, e agradecer a você, Rafael, pela colaboração, pela ajuda, não é? Por ter aprofundado aí o tema também, a equipe que está aqui também, que ajuda, que edita, que organiza todo o ambiente. Deus lhes pague por tudo, e a você que ajuda a gente também nesse podcast, propagando, divulgando, espalhando, você também está evangelizando, não se esqueça disso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre vós a bênção do Deus de infinito amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.